E 3, e 2, e 1. Olá pessoal, olá turma do 7º período de Geografia. Muito obrigado por ter chegado até esse vídeo. E vamos falar um pouquinho mais sobre biogeografia, mas antes de falar dessa grande ciência, nós vamos entender um pouco o que significa o geossistema, o modelo teórico da natureza, que é um elemento primordial para a gente entender o que significa essa ciência biogeográfica. A introdução. Continuamos ainda com o livro do Messias Modesto dos Passos, tá? Biogeografia em Paisagem, onde eu vou pegar aqui boa parte dos textos dele e fazer um compilado do que ele explicou sobre o que seria geossistema na visão dele. Ele que é um especialista em vegetação, e a vegetação vai ser uma das particularidades que a gente vai falar aqui nessa disciplina. E seria muito interessante reviver os textos do Messias Modesto, que é para a gente entender o formato da biogeografia atual. A formação do conceito de geossistema. A interdisciplinaridade, o globalismo, o ambientalismo e a análise dialética da natureza da sociedade não puderam se desenvolver senão num ambiente científico dominado pelo espírito do sistema. O que ele está dizendo aqui? Tem que haver uma interpretação da natureza a partir de um sistema, a partir de um modelo, de um conjunto de elementos, para que a gente venha entender o nosso espaço. Esse espaço ele é compreendido a partir das análises de diversas ciências, dos sistemas implementados dentro dessas ciências, o processo de globalização do capitalismo, que vai fundamentar principalmente na fundamentação de conceitos, principalmente no investimento da ciência, no ambientalismo, que vai fazer essa relação do que significa sociedade e natureza, essa dialética. E tudo isso vai ser compreendido no espírito do sistema, ou seja, a junção das questões políticas, das questões econômicas, das questões ambientais, das ciências que estavam emergindo, é que vai dar uma reflexão do que seria a natureza e como a sociedade se relaciona com a natureza. Logo, os conceitos de estrutura, de sistema e do princípio de organização foi relançado na ciência ecológica, na ecologia, em torno do conceito renovado de Tansley, da última aula, de ecossistema. E logo, a partir dessa relação ecológica, do ser com o ambiente, que aí ela vai ser interpretado como ecossistema, um ambiente onde se relacionam plantas, animais, a hidrologia, o clima, os solos, os microambientes, é que a geografia então vai se apossar também desse conceito. E aí então, a partir desses conceitos já fundamentados dentro das ciências biológicas, principalmente pela teoria geral dos sistemas de Beta-Lanuff, é que a gente então vai ter o que significa o geossistema. O geossistema, pela primeira vez, ela vai ser fundamentado, conforme a última aula, pela Escola Soviética de Geografia. Então é esse que a gente vai trabalhar. O sistema elemento tornam-se termos antagônicos. De uma, eles não podem se definir senão em uma relação ao outro no seio de um mesmo projeto. O sistema elemento, eles são antagônicos, mas eles não vivem um sem o outro. Existe uma relação entre esses elementos, entre esse conjunto de fundamentações, esse conjunto de propriedades, de particularidades, que vão se relacionando, apesar de eles serem extremamente diferentes, em um mesmo projeto. Isso aqui vai dar o conceito de geossistema, é a junção de vários elementos que, por incrível que pareça, serem tão antagônicos, ou seja, uma coisa é a climatologia, outra coisa é a biogeografia, outra coisa é a geomorfologia, que tem as suas particularidades, mas juntando nelas vai dar o mesmo projeto. O elemento não é senão uma parte dito de um outro modo de um subsistema. Este elemento pode ser considerado, por sua vez, numa outra escala ou numa outra perspectiva com o sistema. O elemento não é, pois, elementar,
ele possui sua própria complexidade, tá? A partir da junção desses elementos, a gente vai criar então o conceito de geossistema, e o próprio conceito de geossistema ele é extremamente complexo. Como na última aula a gente falou, quando você olha para a paisagem, aquilo que você vai ver é só uma parcela do que compõe a paisagem, tá certo? Uma parcela do que compõe o seu geossistema. Porque para a gente entender simplesmente uma fotografia, nós temos que definir quais são os elementos, quais são esses projetos, esses subsistemas que compõem essa paisagem, esse geossistema, tá? E aí você tem que ter uma grande gama de informações para compreender um determinado espaço, para compreender um determinado sistema, uma determinada paisagem, um determinado geossistema. Então é muito complexo, galera. A gente somente definir o que é um lugar não é suficiente para a gente entender todo o complexo, toda a totalidade, todo o holos, né, de determinado lugar. Logo, como geossistema, né, o geossistema corresponde a um determinado tipo de sistema. Ele foi definido por Sochava, né, em 1963, se tornou, né, popular pela Inglaterra a partir de Stoddard e por Neff, né, o alemão, tá, em 1969, tá? Então, Sochava, ele é o primeiro homem a definir o que significaria o conceito de geossistema, tá? E isso então foi propagado, né, pelas escolas inglesas e alemãs, que fizeram, né, com que se tornasse conhecido, né, esse conceito na Europa. A partir dessas datas, trata-se de um termo científico utilizado por todos os especialistas da ciência da paisagem. E isso inclui eu, você, os nossos professores, né, da licenciatura em Geografia e todo geógrafo ou todo qualquer cientista que esteja interessado, né, na ciência da paisagem. Para ele entender um determinado espaço, para ele entender uma determinada paisagem, ele tem que compreender um todo, e esse todo seria então o geossistema. Logo, a formação do conceito de geossistema vai se fundamentar na aplicação do conceito de sistema e a concepção sistêmica da paisagem. O geossistema como ecossistema é somente uma abstração, tá certo? Um conceito, um modelo teórico da paisagem. Aquilo que você vai possibilitar entender determinado lugar, determinada paisagem. Isso é uma abstração. Para você entender todo um complexo geossistêmico, esse é o melhor modelo para você entender a paisagem. Que é fazer, né, uma relação profunda do que seria a pedologia, o que seria a climatologia, o que seria a hidrologia, a geomorfologia, a geologia de um determinado lugar. E isso vai ser muito bem escrito, né, pelos franceses, principalmente Tricard, quando ele vai falar, né, da questão ecodinâmica, tá, da paisagem, tá certo? E aqui são os modelos, tá, principalmente implementados aí, né, por passos, de como seria, né, essa formação, tá, de um geossistema. Nessa primeira imagem, então, vocês vão ver toda a inter-relação de rochas, da fauna, do clima, da vegetação, da água e do solo. Um círculo, né, que vai fazer com que nós venhamos entender dentro dessa paisagem a relação do território, principalmente dentro de uma questão de um complexo natural entre o geoma e a biocenose. A gente ainda vai aprender isso dentro da biogeografia. E aí você tem a questão do complexo natural e a sua relação com o ser humano, a sociedade e natureza dentro desse complexo. E aí, numa terceira análise, né, quando a gente vai se aprofundar dentro, né, dessa relação, dessa segunda imagem, nessa terceira você vai perceber a troca de fundamentos, né, a troca de energias que existe dentro desse complexo territorial. O que seriam essas trocas de energia? A energia solar, a gravitacional, a eólica. E aí você vai ter um conjunto, né, de um subsistema biótico, que seria a litologia, a análise da água, a análise do ar. E essas
E esse subsistema abiótico vai se comunicar com o sistema biótico, a vegetação, fauna, o homem, e no meio delas está a interface, né, o solo. E isso então a gente vai considerar dentro desse sistema as análises da sociedade e natureza do que a gente vai chamar de um subsistema econômico. Além dos russos e dos alemães e dos americanos, esses também determinaram a representação de estudos dentro da paisagem. Quem vai definir melhor ainda o que seria a paisagem seria a escola francesa de Toulouse-Miriam, tá? Do grande Bertrand, que ele definiu paisagem como uma porção de espaço caracterizado por um tipo de combinação dinâmica importante de elementos geográficos diferenciados. Esses elementos são físicos, biológicos e antrópicos, que ao atuar dialeticamente, ou seja, a relação entre essas ações físico-biológicas e antrópicas, com sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto geográfico indissociável. Evoluir um bloco, né, tanto sob o efeito das interações entre os elementos que a constituem, se sob o efeito da dinâmica própria de cada um dos elementos considerados separadamente. Aí é claro, né, aqui daí em diante ele já falou de forma muito complexa, mas eu vou explicar para vocês que a relação, essa junção desses elementos vai fazer com que a paisagem se torne um lugar indissociável, tá? Um lugar que não tem como sobreviver sem essas trocas de energia, sem essas interrelações entre o sistema biótico e abiótico, que vai dar, né, uma dinâmica própria de cada elemento. Cada elemento dentro do geossistema ele vai agir de uma forma própria, tá? E essas dinâmicas próprias vai formar então um todo de um determinado lugar. Nisto, as contribuições de Bertrand se relacionam com as ideias de um inglês chamado Echollen sobre o sistema, onde eles vão estabelecer, né, 3 unidades complexas de paisagem, sendo elas o meio físico, os sistemas e a intervenção humana em diferentes graus de evolução. Neste caso, encontramos 2 conceitos para a definição de paisagem na concepção de Bertrand, sendo elas a de bioresistasia e a de resistasia, tá? O que seria então esse bioresistasia, tá? Bioestasia pode ser também, e resistasia dentro do geossistema. A bioestasia ou bioresistasia, tá, é compreendido, né, pelo sistema climático, plesioclimático, subclimático. É a questão do geossistema degradado com a dinâmica progressiva, ou seja, o homem constantemente degradando o geossistema com os impactos ambientais. Ou o geossistema degradado, né, com uma dinâmica regressiva, sem modificação importante do potencial ecológico, ou seja, uma atividade indígena, né, sobre um determinado espaço, onde ele pode gerar uma degradação, mas não tão violenta, né, como um processo de desmatamento intenso. E isso então vai gerar, né, problemas, né, paraclimático, climático, pesioclimático e assim em diante. Tá? Então, bioresistasia é a resistência biológica que vai gerar sobre o geossistema. Na resistesia é como esse geossistema, vai suportar as ações, principalmente de atividades antrópicas sobre o geossistema. Nesse caso, né, quando a gente tem um geossistema em resistasia, esses elementos eles suportam muito mais. O exemplo é a geomorfogênese natural, né? Ninguém hoje tem a capacidade, né, de acabar com a Cordilheira dos Andes, né? Ninguém consegue destruir, né, uma Chapada dos Guimarães, tá certo? E isso é chamado de resistasia, é um geossistema, né, totalmente natural, sem muita ligação, né, com a atividade antrópica. Ou geossistema regressivo, com geomorfogênese, né, ligada à ação antrópica. Nesse caso, né, a gente pode colocar como exemplo os morros do Rio de Janeiro, que tem sim uma ligação geomorfogenética, né, com a ação humana. A gente sempre vê isso quando ocorrem os deslizamentos de terra, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, nas cidades, né, da Serra do Mar. Esse é o Bertrand, galera, né? Esse é um
dos pensadores da década de 70 e 80, né, para a geografia, onde ele vai formar, né, uma reflexão metodológica para a geossistema. A reflexão metodológica de Bertrand permite apreender globalmente a paisagem na sua dimensão socioecológica, ou seja, o homem juntamente com a ecologia, como lá no início da aula. Inicialmente, o geossistema ele foi proposto, né, somente por uma questão natural, sem a relação humana. A partir então dos experimentos e das análises de Bertrand, a metodologia é diferente. A ecologia ela tem uma relação muito intrínseca, né, com o homem, tá certo? O termo ecológico compreendido numa perspectiva histórica, que é aquela do estudo das relações entre as sociedades sucessivas e os espaços geográficos que elas se transformam para produzir, habitar e sonhar. Então, o homem é o principal fator para que o geossistema, né, seja empreendido como uma reflexão metodológica. Tá? Então, Bertrand, em 1982, ele apresenta o esquema, né, de hierarquia das disciplinas que poderiam compor a geografia física. Seriam elas, né, a geografia física atual, tá? A geografia física geossistêmica, tá? Nesse caso aqui, né, seria a geografia, né, com as suas interrelações com a geologia, geomorfologia, pedologia e assim diante. A geomorfologia, que é muito importante, é o bicho-papão desse curso, mas a geomorfologia ela é sensacional para a gente interpretar grandes complexos da paisagem. E por fim, né, uma análise integrada, né, onde a gente vai ter os ensinamentos, os estudos de geomorfologia, hidrologia, climatologia e biogeografia numa análise integrada sobre o ambiente, sobre a paisagem. E aqui, né, é mais uma análise de como seria, né, essa disciplina de geografia física dentro do conceito de Bertrand, tá? Aqui, aqui as disciplinas seriam todas elas diferentes, mas ligadas, né, dentro da formação da geografia física atual. Assim, a gente estudaria ciências da terra, ciências da água, ciências do ar, ciências da vida, geomorfologia, hidrologia, climatologia e biogeografia, como a nossa licenciatura apresenta para vocês. Logo, né, a segunda parte seria a junção de todos esses conceitos dentro de um mega bloco, né, de um mega círculo, onde a gente faria a análise do geossistema, colocaria a teoria do geossistema dentro dessa análise e faria uma interface, né, interdisciplinar com outras ciências. É um modelo sensacional para se explicar a paisagem dentro da noção bertrandiana, né, para a geografia física, para o geossistema. Então, a partir das análises, né, dos ingleses Haggett e Chorley, tá certo? Isso é muito antes, tá certo? E ainda de Sochava, considera a geografia como um conjunto hierarquizado de compartimentos, onde hoje é organizado, tá? E possui uma interdependência, podendo ser estudados por técnicas sustentadas pela cibergenética. Nos tempos de Haggett, Chorley e Sochava, nós não tínhamos, né, as imagens de satélite. Nós não tínhamos ainda a tecnologia, né, a serviço, né, do conhecimento científico para a geografia, para a análise do geossistema. Aí, né, a gente tem como exemplo que a biogeografia ela depende muito da ecologia humana, assim como a biogeografia depende muito da zoogeografia e da geobotânica, e ambos assim diante. A gente vai ter essa análise, né, a partir da introdução dos conceitos cibernéticos para a gente entender, né, o que seria uma análise biogeográfica, colocando o homem, né, como fundamentação, aí, como fator fundamental, e como o impacto humano vai gerar, né, sobre a zoogeografia e a geobotânica dentro de uma ciência biogeográfica. E por final, toda análise da paisagem, principalmente dentro do conceito de geossistema, é sim um refinamento analítico por aperfeiçoamento ou modificação metodológica da geografia. É um conceito que até hoje defendo, é um conceito que até hoje dá certo para as análises, né, principalmente de geografia física, para a gente entender o todo, né, o holos, né, da paisagem, que é a nossa grande análise, né, para as ciências físicas da licenciatura em geografia, pessoal. E assim agradeço imensamente a sua presença
dê like, comente a sua presença nos comentários e muito obrigado.